Salve galera, nono anos do Elisa, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha hoje. Gente, a gente está continuando com ótica, né? A gente vai continuar com ótica essa semana. E esse quadro que está aí na, na tela de vocês aí, ele é um quadro esquemático do que a gente conversou na aula da semana passada. Então eu gostaria que já começassem a ter a noção desses conceitos que aí estão, né? Então, por exemplo, as fontes de luz, que emitem luz próprias, que podem ser as primárias ou as secundárias. O que é uma reflexão, o que é uma refração, né? O que é uma fonte primária, o que é uma fonte secundária, saber dar exemplos, é interessante isso, né? A reflexão, a refração, né? Eu falei um pouco do olho, tá? Não precisa se estressar muito aqui com o olho, tá? Falamos um pouquinho da miopia, que é a dificuldade em a pessoa enxergar de longe objetos distantes, né? Falamos um pouquinho da hipermetropia e da presbiopia que eu tenho, diga-se de passagem, que é a doença de pessoas mais velhas, né? Por assim dizer. Falando um pouquinho das cores, das misturas das cores, e falei bastante aqui do espectro eletromagnético, né? E falei que aqui frequência tal, da luz, tal, falamos aqui da luz visível, falei do raio-x, martelei bastante a questão do raio-x, né? Os raios gama e por aí vai. Então esse esquema aí a gente viu na aula passada, tá bom? Hoje a gente continua com a parte de ótica, só que trabalhando um pouquinho agora com a refração, tá? Eu preparei esse slide já para vocês depois, quem quiser imprimir aí e ter em mãos, né, para dar uma olhada, tal, enfim, vou mandar junto. Ele dá uma revisada no que a gente viu ali naquele quadro anterior e complementa com mais algumas coisinhas que me interessam ali, né? Então a primeira coisa que eu coloquei aqui é a rapidez da luz, gente. Olha só, 300 mil quilômetros por segundo. Isso é coisa pra caramba, né? Em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros. Pensa, daqui ao Rio de Janeiro são 1.200 quilômetros. 300 mil quilômetros é coisa pra caramba, tá? Depois eu vou fazer um cálculozinho para vocês terem uma noção melhor, tá? A luz, ela pode ser representada através de raios de luz. O raio de luz, efetivamente, assim, a gente não consegue ver o raio de luz, apenas um raiozinho de luz, porque é uma coisa muito minúscula, não tem como ser visto, né? Ele é apenas um esquema para a gente representar a trajetória que a luz está tendo, né? Então, por exemplo, aqui, quer ver? Que eu estou representando aqui dois. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu estou representando nesse slidezinho anterior aqui. Vamos voltar aqui, aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, por exemplo, uma fonte de luz está aqui, né? E ela está emitindo luz, né? Essa luz que ela está emitindo é representada por vários raios de luz aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Então, o raio de luz mostra da onde a luz está saindo e para onde ela está indo. Essa fonte aqui podia ser primária ou secundária, e tanto faz. Tá? Aqui, por exemplo, tem uma lâmpada. Ela emite vários raios de luz. Eu estou esquematizando um raio de luz para mostrar o caminho da luz. Essa é a ideia do raio, tá? Ele é um esquema mais geométrico para eu representar o caminho que a luz está percorrendo. E aqui em linha reta, né? Em meios homogêneos, aí, transparentes, a luz se propaga em linha reta, beleza? Se eu juntar os raios de luz, eu tenho os feixes de luz. E esses feixes de luz, eles podem ser os convergentes, né? Convergente, então a ideia basicamente é essa. A luz vem de um espaço maior, por assim dizer, ela se concentra. Exemplo disso, a lupa, esqueminha que tem aí da lupinha aí, tentando queimar uma formiguinha. Coitada da formiguinha, né? Mas a ideia é essa. Quando você brinca com uma lupa, se vocês já usaram, vocês percebem que a luz, ela vem na lupa, ela passa pela lupa e converge num pontinho bem pequenininho, né? Os feixes de luz divergentes, a luz sai de um ponto e se espalha. Então, por exemplo, uma lâmpada mesmo, uma lâmpada, um farol de carro, como o meu farolzinho de carro aí, né? Por exemplo, pode ver que aqui está saindo a lâmpada aqui, a luz está se espalhando, né? E os feixes de luz também podem ser paralelos. Paralelo é tipo um laserzinho que a gente brinca, ou até o canhão, aqueles canhão de luz, para chamar o Batman. Quem assiste aí gosta, né? Aquele canhãozinho. É praticamente paralelo. Ele não é bem paralelo, mas a gente considera ele paralelo, os feixes de luz paralelo, tá? A luz do Sol que chega até a Terra, ela chega praticamente paralelo, a gente considera paralelo, tá? Esse feixe de luz ele pode ser composto por várias cores, aí eu tenho um feixe de luz policromático, ou esse feixe de luz ele é composto apenas por uma cor, aí o feixe de luz monocromático, aí é o meu objetivo aí, entendeu? É você perceber que a mistura das cores, olha só, me dá o branco, né? Já comentou isso na aula passada. Então, se eu misturar todas essas cores, eu tenho a luz branca. O detalhe é que, além de conseguir misturar, eu consigo separar. E no que eu separo, eu tenho a decomposição da luz, que é essa ideia aí. Ó, né? A luz ela tá vindo aqui, uma luz branca,
e quando ela passa, neste caso, por exemplo, por um prisma, a luz acaba se decompondo nas cores que estão aqui representadas. Professor, o arco-íris é a mesma ideia? A mesma ideia. Tem as gotículas de água suspensas, a luz passa ali, ela acaba se decompondo. Tá? É porque quando a refração, ela se caracteriza, a refração ela se caracteriza por eu atravessar, né? Atravessar de um meio para outro. A reflexão, ela se caracteriza por eu bater e voltar para o mesmo meio. Correto? Beleza? Isso já comentamos na aula passada. Eu disse que eu ia botar alguns slides revisando. Então aqui, por exemplo, tem o exemplo da reflexão. Né? A reflexão da luz, a luz está vindo, ela bate sobre uma superfície e retorna. Aqui do lado aqui a gente tem a representação física, né? Esquemática da situação. A luz vindo de uma fonte, nesse caso primária, que é uma lanterna acesa, né? Bate aqui na superfície que reflete e pode ser um espelho, uma parede, enfim, o que vocês preferirem. Tá? Agora, a refração em vez de ela bater e voltar, ela bate e atravessa. Essa é a característica da refração, né? E cada meio, ele possui características uma diferente das outras. Os meios possuem características diferentes entre si, né? E essas características, elas provocam alterações na velocidade de propagação da luz. Então, eu disse aqui anteriormente que a luz se propaga no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, correto? No vácuo. Em outros meios, se eu pensar, por exemplo, na água, a velocidade de propagação da luz vai ser menor, tá? Porque ela é mais... vou usar a palavra densidade, tá? Não é o correto densidade, daqui a pouco eu uso a palavra correta. Então, mas dá para associar, funciona. Funciona legal para estudos, funciona. Quanto mais denso o meio, menos velocidade a luz tem. Essa é a ideia. Tá? Então, por exemplo, se eu pensar no vácuo, no ar e na água. A água, a luz vai ter menos velocidade que no ar, porque a água é mais densa. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? E por ter esse comportamento de mudança de velocidade, ela acaba sofrendo, às vezes, muitas vezes, desvios. Né? E esses desvios que provocam daí a decomposição da luz. Tá? Então a ideia está aqui, né? Na velocidade da luz, mais ou menos 300 mil km por segundo, 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. E outro meio depende da densidade. O que eu falei agora, não cabe muito bem a palavra densidade aí, tá? Mas funciona. Funciona e legal, tá bom? A palavra que cabe para definir a velocidade da luz é o índice de refração absoluto. O índice de refração, representado pela letra N, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão ali. Então, por exemplo, se eu tenho ali no vácuo, a velocidade da luz é 3. 3 vezes 10 na quinta quilômetros por segundo. E num outro meio é 2 vezes 10 na quinta. Então no meio é 3, no outro meio é 2 vezes 10 na quinta. Eu corto 10 na quinta com 10 na quinta, porque é uma divisão, né? Sobra 3 dividido por 2. Então o índice de refração deste meio é 1,5. A ideia basicamente é essa. Mas não se estresse com cálculo agora, não me interessa. O que eu quero que vocês se preocupem, que vocês entendam, é que a velocidade da luz ela vai depender da refringência do meio, né? Do índice de refração absoluto, que é essa densidade. Então, quanto mais refringente, menos velocidade de propagação da luz. E aí, devido a essa refração, além da decomposição da luz, que a gente já viu, e eu vou mostrar um outro slidezinho para vocês ali, eu tenho aqui a questão de alguns efeitos práticos do nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um observador na Terra, né? Bem exagerado o tamanho do nosso observador. E aqui, por exemplo, eu tenho uma estrela no ponto P, né? Então essa estrela ela emite uma luz, essa luz vem e ela atinge a atmosfera terrestre, tá? E à medida que ela vai ultrapassando camadas, as densidades são diferentes, ela vai desviando, né? Só que esse nosso observador aqui ele não percebe esse desvio. Para ela a luz veio em linha reta, então ele vai acabar observando essa estrela numa posição diferente de onde ela se encontra. Isto se chama posição aparente do objeto, também observado na água. Quando a gente vai entrar, por exemplo, em uma piscina, e ela dá a sensação de que ela está mais rasa, né? Ela está mais rasinha. Aí tu coloca lá e vai entrar na piscina, você entra na piscina achando que vai molhar até a canela e molha até a coxa. Porque ela parecia ser mais rasa do que realmente é, né? É a mesma ideia. Então, ó, imagina aqui o peixe ou o fundo da piscina, né? Você pode imaginar. Imagina aqui o fundo da piscina. A pessoa que está aqui olhando,
ela não vai ver o fundo da piscina aqui, ela vai ver um pouquinho mais acima, dando a impressão que é mais rasa aqui, a ideia, né? Então, na hora do cara caçar, por exemplo, pescar um peixe com um índio, enfim, alguém assim, ele vai ter que, ao invés de atirar onde ele está vendo, ele vai ter que arremessar a flecha um pouquinho mais para baixo. Basicamente esses desvios, né, devido à refração da luz, né? O arco-íris, esse efeito que vocês conhecem aí, também a ideia é essa, né? A luz ela atinge as gotículas de água em suspensão e acaba se decompondo nas belas cores do arco-íris, né? Eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz um esqueminha aqui, que eu acho que vai ficar legal. Tem um videozinho que eu quero mostrar aqui também. E tem aqui um... Deixa eu sair daqui, o meu PC aqui tá mais lento do que tartaruga manca. Mas vamos ver aqui. Vamos lá aqui, ó. Eu preparei aqui, ó, um esqueminha pra gente mexer. Eu quero fazer uma conta, um cálculo com vocês aqui, ó. Tá? Olha aqui, eu botei a velocidade da luz no vácuo, né? Aqui eu botei outras velocidades da luz, só para vocês terem uma noção, né? Olha só, no ar é um pouquinho menos que 300 mil quilômetros, né, por segundo, né? Mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui é um ATM e a pressão, tá? O gelo, a água, 20 graus, a velocidade vai diminuindo, tá vendo? 225 tal. No vidro, ó, quase 200 mil quilômetros por segundo. Ó. O diamante, 123 mil. Tá vendo a jogada? Aqui tá em metros por segundo, tá? Não tem estresse. Só para você ter uma noção de... Vai aumentando a densidade aqui, vai diminuindo a velocidade. Tá? Vai aumentando a densidade do meio, ou a refringência do meio, e vai diminuindo a velocidade de propagação. E aí, para nós brincar um pouquinho com essa velocidade aqui, ó, eu peguei o planeta Terra aqui e fiz uns arredondamentos aqui para título de cálculo, tá? O diâmetro, o raio da Terra, na verdade, é 6 mil quilômetros, né? O diâmetro é 12, tá quase 13 mil. Eu vou botar o raio aqui de 6 mil km, tá? Se o diâmetro é 12, o raio é 6. Então 6 mil quilômetros é o raio da Terra, tá? Só vou mostrar, fazer uma brincadeirinha aqui. A brincadeira não, um cálculo aqui básico, aí, uma regrinha de 3 para vocês. Né? Então o raio aí da Terra é 6 mil quilômetros arredondando aqui, né? A gente sabe que o comprimento de a Terra, vamos considerá-la uma esfera, né? O comprimento de uma circunferência delimitada aí na nossa Terra é dado por 2πr, né? Vamos dizer que o π é 3 e que o raio aí é 6 mil, né? 6 mil quilômetros aí. Então eu vou ter um comprimento de circunferência aqui, igual a quanto aqui? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36 mil quilômetros. Esse é o comprimento da circunferência da Terra aqui, ó. O cara dá uma volta. Vamos supor que eu tenho aí um trem, um trem de luz, né? Que seja grudadinho aqui na superfície da Terra. Quantas vezes a luz com essa velocidade, quantas voltas a luz com essa velocidade daria em torno da Terra? Já dá para dar mais ou menos uma noção, né? Olha só. Então dá para brincar assim, ó. Se em 1 segundo a luz percorre 300 mil quilômetros, pensa bem, mais ou menos isso, né? Vamos ver quantas em um segundo. Esse é o significado físico, né? 300 mil quilômetros por segundo. Em 1 segundo ele percorre 300 mil quilômetros. Aproximadamente isso, né? Se uma volta, agora vamos botar aqui a regra. Se uma volta, a luz percorreria, vamos botar aqui, em uma volta a luz percorreria 36 mil quilômetros, tá? Quantas voltas ela teria que dar para percorrer quantos mil quilômetros? 300 mil quilômetros. É isso, né? Quantas voltas para dar 300 mil quilômetros? Que é né, a brincadeira aí, né? Então eu vou ter 36 mil vezes x igual a 300 mil. Né? Deixa eu ver quanto é que vai dar. Daria, deixa eu fazer a conta aqui, deixa eu pegar minha calculadora científica aqui, basicamente, daria 300 mil dividido por 36 mil, a gente daria umas 8 voltas aí, mais ou menos aí, dá 8,3 aqui, 8,3 voltas, arredondando, né, claro, né, voltas, ó.
Então eu teria, em 1 segundo, a luz daria aqui, porque ela percorreria 300 mil, né? Quantas voltas para percorrer 300 mil? Ela daria 8 voltas ao redor da Terra. Essa velocidade, pensa na loucura, na rapidez, né? E aí eu separei aqui um experimentozinho para mostrar aqui como fazer um arco-íris caseiro aqui. Se a minha internet aqui andar. Vamos ver. Bonitinho aqui. Vamos ver se vai carregar hoje ainda, né? 3 anos depois. Vamos ver. Então, bora lá. Deixa eu fechar isso aqui. A internet tá lá, meu roteador tá lá na sala e eu vim aqui pro quarto para gravar, né? Então a ideia é essa. Eu tava assistindo antes, bem legal o videozinho aqui do nosso amigo aí. Olha lá, olha só. Vamos carregar aqui, vou ampliar aqui para vocês verem. Hoje eu vou ensinar um jeito muito fácil de fazer um arco-íris caseiro e mais. Você ainda vai descobrir alguns segredinhos que se escondem dentro das lâmpadas. Para esse experimento eu vou usar basicamente 2 coisas. Um DVD antigo que eu possa quebrar e uma fita adesiva. Eu vou precisar... Ups. Dá um desconto pra mim aí, gente. Dá um desconto porque... Pá. Eu vou precisar também de uma fonte de luz. Pode ser só uma, mas quanto mais variedade tiver, melhor. Por isso eu trouxe aqui uma vela, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente, uma luz negra e um LED. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é dividir esse DVD em 2 camadas. Para isso eu vou fazer um corte com a tesoura aqui na borda do DVD e separar as camadas com muito cuidado. A parte que eu vou usar é a camada que fica embaixo. Se sobrar uns pedaços dessa tinta refletiva, pode tirar usando fita adesiva, mas tem que tomar cuidado para não arrancar essa parte roxa do DVD. O próximo passo é tampar o centro do DVD com uma fita adesiva e começar a construir o arco-íris. Eu vou apagar a luz e a primeira fonte de luz que eu vou usar é uma vela. Dá só uma olhada. Esse é o arco-íris, ficou bonito, mas eu disse também que você ia descobrir um segredo. O que acontece no DVD é que ele tem microburaquinhos e quando a luz passa por esses microburaquinhos, ela se decompõe. Isso acontece por causa de um fenômeno óptico que se chama difração. Galera, difração é um pouco diferente da refração, tá? Difração é uma capacidade que a luz tem, por exemplo, de contornar obstáculos, tá legal? A refração, ela atravessa, ela passa por dentro desse obstáculo. Então, por exemplo, a luz, ela atravessa uma chapa de vidro. Ela refratou, ela atravessou, passou por dentro do vidro. Não contornou um buraquinho que tinha no vidro, tá? Mas a ideia da decomposição funciona aí também, tá? E quando a luz se decompõe, a gente consegue ver quais são as cores que formam aquela luz. A luz branca da vela, por exemplo, é a soma de todas as cores, como a gente conseguiu ver aqui no DVD. Policromático. E como eu tenho aqui outras 4 fontes de luz, vamos embora testar e ver quais são as cores que compõem essas luzes aqui. Essa aqui é uma lâmpada... Poli, várias, né? Várias cores, né? Então você pode ter N cores aí. O branco tem bastante cores, né? Tem aquelas misturas ali. Agora olha os demais aí, dá uma sacada. Da fluorescente fria. Olha só como ela é formada por menos cores que a vela. E a mesma coisa acontece com o LED. Ele emite uma luz que tem menos cores. E a luz negra é pior ainda. A parte visível da luz que ela emite só tem praticamente esse violeta. E a lâmpada incandescente tem uma luz muito parecida com a vela.
E o que a gente descobriu com tudo isso? O que a gente descobriu é que o branco que a gente vê nem sempre é o mesmo branco. A gente viu, por exemplo, que o branco do LED tem menos cores do que o branco da vela. O que significa isso? Que se a gente iluminar os mesmos objetos com esse LED e com essa vela, os objetos que forem iluminados com o LED vão ter cores menos ricas do que os iluminados com a vela. Mas segredos da natureza como esse aqui, você desvenda fazendo as experiências do Manual do Mundo. Fechou, gente? Esse é o experimentozinho que eu achei legal. Dá pra fazer em casa, tá? Dá pra reproduzir esse experimento aí. Outro experimento que dá pra fazer, galera, em casa é o experimento para você observar uma caneta quebrada dentro de um copo, né? Eu mostrei a imagem ali no início de refração, né? Deixa eu só fechar isso aqui, porque ele carrega muito meu PC. Memória, ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança, né? Aí a gente mostra para vocês aqui a ideia, né, do PowerPoint aqui. Cadê aqui? A refração da luz aqui, né? Onde é que estava aqui? Aqui, né? Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Isso que dá para fazer em casa, fácil, fácil, fácil. Não precisa nem ser com um lápis, dá para te fazer com uma colher. Coloca a colher dentro de um copo de vidro, né? Aqueles copinhos de vidro mais simplesinhos assim, mas que seja transparente, que permita observar, né, através dele, né? Cadê aqui? Aqui, ó, olha esse experimentozinho aqui, ó. Isso aqui dá pra fazer, ó. Não precisa ser com canudinho. Você pode pegar, cadê aqui? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Você pode pegar, vou pegar um copo transparente desse, uma jarra de vidro, enfim, colocar ali uma colher e observar lateralmente. Você vai perceber isso aqui, ó. Isso aqui é devido à refração. Aparenta que o copo tá quebrado, que o canudinho tá quebrado, dividido, né? Mas isso acontece justamente porque a luz está se desviando e está dando uma posição aparente para o canudinho, né? Não a posição real dele. Então essa é a ideia, tá? Gente, eu vou disponibilizar ali um esquema da aula 1 para vocês na aula aí. Vou disponibilizar o PowerPoint disso aí para quem quer imprimir. E tem umas perguntinhas para deixar para vocês trabalharem e pensarem para a gente discutir no atendimento online dessa semana, tá bom? Gente, valeu, obrigado e até a próxima semana, tá? Beijão, se cuidem, hein?